Olá pessoal, tudo bem? Então hoje estaremos falando aqui deste local lindo, o pôr do sol já chegando, essa figueira maravilhosa aqui atrás da gente. Mas a situação é a seguinte, embora aquilo que eu vá falar agora seja algo simples, básico, algo que deveria ser ensinado logo nas primeiras semanas de que o adepto ali inicia no culto de forma presencial, embora seja algo simples e básico, parece um mistério, um segredo. Digo isto porque muitas pessoas vêm me fazer perguntas e até comentários que às vezes chega a ser assustador, realmente assustadores. Mas sobre isso e vamos falar agora, ok? Sua esperança agora tem nome: Mago Barão. Vamos partir do seguinte princípio, no qual você precisa entender que o nosso corpo, ele é um casulo muitíssimo limitado e frágil. Vamos lá. Quando nascemos, nós não sabemos falar, não sabemos andar, mal conseguimos coordenar os movimentos. O que a gente faz muito bem é demonstrar alegria e tristeza. E nós começamos a aprender a demonstrar nossos desejos. E o tempo vai passando e a gente vai evoluindo, aprendendo as coisas aos poucos, ok? Agora tem uma coisa que você não consegue, é recuperar a sua memória de vidas passadas sem fazer uma regressão astral. De uma forma comum, padrão, nenhum ser humano consegue recuperar as memórias de vidas passadas. Mas nós tivemos vidas passadas. Nós não conseguimos isso porque o nosso corpo é limitado. Então, nós devemos entender que o nosso espírito, a nossa alma ocupando este corpo, ela não consegue recuperar memórias do passado, não consegue recuperar o conhecimento que tem de todas essas vidas passadas. É a mesma coisa com uma entidade. A entidade no mundo espiritual, ela tem suas características, ela tem o seu conhecimento, ela tem a sua força espiritual. Mas quando ela vai ocupar o nosso corpo, ela não consegue trazer nem a metade da bagagem que ela tem. Sendo assim, o que ocorre? A entidade, ela também vai aprender a trabalhar com este corpo. Assim como quando uma criança nasce, ela vai aprender a falar, a gesticular, aprender a controlar os seus movimentos, seus pensamentos, a mesma coisa com uma entidade. Ela vai chegar, ela já tem uma pequeníssima memória de como interagir com o corpo carnal, porque isso é obrigatório para ela, já que ela vai vir ocupar o corpo. Mas a memória e o conhecimento que ela tem do mundo espiritual, isto é praticamente impossível ela conseguir. É praticamente impossível. Ok? Então, nós temos que entender o seguinte, é necessário sempre ter alguém com conhecimento superior ao seu, alguém com credenciais espirituais para dar o apoio ali naquela incorporação. Por que eu estou dizendo isso? Como a entidade ela não consegue trazer toda a sua memória, o seu conhecimento, e ela ainda está nos primeiros anos se adaptando ao uso desse corpo, muitas vezes se confunde aquilo que o médium pensa ou deseja com aquilo que a entidade pensa e deseja. Às vezes há uma mistura nisso. E ocorre muito de a entidade pedir algo que na verdade quem queria era o médium, ou a entidade fazer algo que na verdade quem pensava em fazer era o médium. É muito importante sempre quando a pessoa quer iniciar a incorporação que ela tenha acompanhamento. Iniciar a incorporação fazendo isso sozinho ou com uma pessoa que não tem conhecimento suficiente para isso é arriscado. É arriscado porque essa incorporação ela não tem a tendência de fluir de forma natural, não tem a tendência a evoluir de forma natural. Então é essencial estar acompanhado.
De repente você sim se incorporava lá numa terreira, lá num templo, e aí saiu daquele templo, mas você ficou pouco tempo, mas já começou a se incorporar. A sua entidade não vai evoluir sozinha, incorporando em casa, não vai evoluir sozinha. Não vai mesmo. Qui autem vos vigilo, vos postulo amagoni barones, potentium lucifere. Outro detalhe que é necessário entender é de que a incorporação, ela não é um ato obrigatório e muito menos necessário para o culto. A incorporação é um ato agregado ao culto, não é algo necessário ou obrigatório. A incorporação, ela depende da evolução espiritual, da mediunidade, capacidade física, a mesma coisa que um esporte. Tem pessoas que têm capacidade física de correr por vários minutos ou até mesmo por horas. Agora tem pessoas que correm 10, 15, 20 metros e já não conseguem mais. A mesma coisa com a incorporação. O corpo físico, cada um tem o seu limite. Tem pessoas que são bem suscetíveis à incorporação, outras já não. Tem pessoas em que a incorporação ela vai acontecendo e rapidamente a pessoa já vai perdendo os sentidos da visão, do olfato, do paladar, da audição, do tato. A incorporação, inicialmente, a pessoa vai quase que se sentir fingindo. A incorporação ela vai tomando conta do seu corpo e dos seus sentidos com o decorrer do tempo. Muitas pessoas vão se sentir sempre como se estivessem fingindo. Outras pessoas, com o passar do tempo, vão ter a visão um pouco mais embaçada, a audição um pouco mais prejudicada, o paladar não vai sentir, outras pessoas não vão sentir o tato. Isto vai evoluindo com o passar do tempo, mas algumas pessoas têm determinados limites, outras já não, têm uma mediunidade, um corpo físico forte o suficiente para que a incorporação seja o máximo possível. Aí ela não enxerga nada, não ouve nada, não sente nada. É como se ela estivesse simplesmente dormindo e acordada depois, ok? Algumas pessoas perguntam, se a incorporação não é necessária ou obrigatória no culto, para que serve? Pois bem, se eu estiver falando com você agora, dando dicas, sugestões, você vai confiar mais naquilo que eu estou falando ou você iria confiar mais se estivesse eu incorporado? Você iria confiar mais numa entidade incorporada usando o meu corpo do que na minha palavra. Então, a entidade incorporada na pessoa, ela traz um nível a mais de confiança, de estímulo, aumenta e melhora a comunicação e interatividade entre o ser humano e o mundo espiritual. Melhora a harmonia e melhora o equilíbrio entre o adepto, o culto e o templo. Então, a incorporação ela serve para isso, melhorar a harmonia entre o adepto e o culto, não você que incorpora, mas a pessoa que está interagindo com a entidade que está incorporada em você. Ou seja, a incorporação não vai trazer algo para mim, ela vai trazer algo para as pessoas que irão estar ali acompanhando a minha entidade incorporada, certo? Então isso vai trazer uma harmonia dentro do templo, trazer e melhorar a autoconfiança, mas isso não significa que se for um mestre que vai guiar um templo, ele não se incorporar, isso não vai reduzir a força espiritual dele. A incorporação também não vai aumentar a força espiritual dele, ok? Porque a entidade, ela não vai trazer a sua memória, o seu conhecimento do mundo astral. Por maior que seja a incorporação, por mais potência que a entidade consiga se incorporar, ela não vai conseguir trazer a sua memória do mundo espiritual. Sei que muitas pessoas dizem que a entidade veio, contou como foi a vida passada, a entidade veio, ensinou como é que se faz. Aí é de cada um. Aí isto é de cada um,
ok? Eu não vou condenar isso, mas na minha visão, isto é algo que não se encaixa com a natureza do mundo carnal e o mundo espiritual, certo? Não sou contra, não vou julgar nem condenar, mas realmente é algo que, na minha visão, não é algo tão aceitável. Em alguns casos eu até aceito o que a pessoa falou, mas na minha visão, quando uma entidade incorpora numa pessoa e fica contando de vidas passadas, ou ela chega com um fundamento, diz que esse fundamento é da vida passada, ou esse fundamento era aplicado por outra pessoa a qual ela incorporava antes, né? Digamos, eu incorporava antes no Pai de Santo fulano de tal, e ele faleceu e agora estou incorporando nesta pessoa aqui, então todo esse fundamento, esse ensinamento que eu estou trazendo é bagagem do outro Pai de Santo que eu incorporava. Também isso eu não julgo ser, na minha visão, não acredito ser algo natural de acontecer, né? Então, pessoal, é isso aí. No podcast eu vou deixar ali uma surpresa, quem quiser acessa ali abaixo do vídeo, certo? E vamos tomar cuidado com esse assunto de incorporação, porque muitas pessoas acabam confundindo o que ela quer, o que a entidade quer, o que é conhecimento dela, o que é conhecimento da entidade. Então a incorporação sempre é necessário ser acompanhada por alguém superior a ela espiritualmente, ok? Muito obrigado, até mais.